Você está aprendendo inglês, aprendendo passado simples, está com dúvida, não consegue aí entender o uso do auxiliar, tá cheio de perguntas? Fique tranquilo, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas aqui. Hi, sou a Teacher Rejane, ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal, hoje eu trouxe o passado simples, trouxe mesmo assim bem completo. Vou falar tudo sobre o passado para vocês, para acabar de uma vez por todas com todas as dúvidas de vocês. Vamos começar primeiro com o verbo to be. Nós sabemos que o verbo to be é um verbo especial, ele reina sozinho na nossa categoria 1 de verbos, não é? Pessoal, é o seguinte, no vídeo anterior nós dividimos os verbos em 3 categorias. Para vocês entenderem melhor este vídeo, eu aconselho que vocês primeiro deem uma olhada neste vídeo aqui, que a descrição tá aqui embaixo, que é o vídeo passado, para vocês entenderem tudo direitinho que eu estou falando aqui, ok? Então vamos lá. Verbo to be, verbo da categoria 1, reina sozinho porque ele é especial. Ele é especial por quê? Porque, como eu disse lá, ele conjuga no simple present e ele conjuga no simple past. Ele não precisa de auxiliares do e does do presente, nem did do passado. Ele se faz sozinho. Então, a conjugação dele do simple present, vocês já sabem. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Agora, a conjugação do passado. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Essa é a conjugação do passado, no sentido de ser e estar. Quando você fala I was a teacher, eu fui uma professora. I was at school yesterday, eu estava na escola ontem. Depende do contexto, você traduz o verbo ser ou o verbo estar. Preste atenção, não é o verbo ir, tá? De eu fui, ir, tá? É o verbo ser, ok? Eu fui professora, I was a teacher. Então é isso. A negativa fica I wasn't e you weren't, por exemplo. I wasn't, you weren't, tá? Preste atenção na pronúncia do were, fechadinho. Não fale where. Where é o pronome interrogativo onde em inglês. O verbo to be no passado é fechadinho. Were, weren't, tá certo? Essa é a negativa. Para perguntar, coloque o verbo to be na frente do sujeito. Rejane, were you a teacher? Rejane, você foi professora? Rejane, were you at school yesterday? Você estava na escola ontem? Tá? Então veja, é muito simples. A regra do verbo to be. Na afirmativa, I was a teacher. Na negativa, I wasn't a teacher. Na pergunta, were you a teacher? Tá vendo? Super simples. E lembre-se, não precisa de auxiliar com o verbo to be no presente e nem no passado. Esse é o nosso famoso verbo to be no passado. Agora, nós vamos para a categoria número 2, que são nossos verbos comuns, que a lista é longa. Vamos falar um pouquinho deles aqui. Como eu disse lá no vídeo anterior também, os verbos comuns, eles não são independentes, tipo o verbo to be. Eles não se conjugam sozinhos, eles precisam da ajuda dos auxiliares, eles precisam da ajuda do auxiliar do simple present, do do e do does, eles precisam da ajuda do auxiliar do passado, do did. Isso mesmo, e é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje, o did e o simple past. Então esses verbos, pessoal, esses verbos aí da categoria 2, não é? Os verbos comuns, eles se dividem em 2 grupos. Verbos regulares e verbos irregulares. Um lembrete aqui, o verbo to be faz parte dos verbos irregulares. Você sempre vai vê-lo na listinha de verbos irregulares, ok? Vamos lá então. Verbos regulares e irregulares, vamos começar com os regulares. Como é que eu faço a forma do passado do verbo regular? Bom, acrescente ed no seu verbo, mas antes, deixa eu fazer uma parte aqui e dizer para vocês que todos os verbos em inglês, com exceção dos modal verbs, apenas os modal verbs, o resto, incluindo o verbo to be, todos eles têm 3 formas: forma básica, passado e particípio passado, tá? Tanto os regulares quanto os irregulares. São 3 formas. Toda a lista de verbo você vê 3 colunas:
Forma básica, passado e particípio passado. E com essas 3 formas, a gente se vira para falar tudo que a gente precisa falar em inglês, ok? Então vamos lá. Na listinha de verbos regulares, não é? Forma básica, passado e particípio, você faz colocando ed no final do verbo. Eu vou usar um verbo regular aqui, super comum, verbo work, né? Trabalhar, né? To work, trabalhar. O verbo na forma básica fica work, pode ser traduzido como trabalho, né? E o passado dele, trabalhei, worked, ok? O importante você saber aqui é que esta forma do passado, para todos os verbos, não é? Todos os verbos, com exceção do verbo to be que conjuga, tá? O resto deles, todos, você vai usar a mesma forma para todos os pronomes pessoais. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked, tá? Isso é muito bom, porque você não vai precisar pensar, mas o I é worked e o you, como é que é? Porque no caso do verbo to be muda, né? I was e you were, né? Então, tá vendo que o verbo to be é diferente aí nesse ponto? Então, os demais verbos comuns não. Eles, toda forma do passado é uma só forma de passado para todo mundo. Você não precisa se preocupar. Isso é muito bom, né? Então, tanto faz eu falar I worked como they worked. É a mesma coisa. Eu trabalhei, eles trabalharam. Tá vendo? Né? Em português muda, né? Você trabalhou, you worked. Tá vendo? Então, não importa. Isso ajuda bastante a gente, né? Quando tá aprendendo inglês, ok? Então, isso é importante vocês saberem. Coloque ed para fazer a forma do passado e esta forma do passado use para todos os sujeitos, né? Para todas as sentenças que você for falar. Agora, para colocar esse ed, siga 2 regras. A primeira se refere aos verbos terminados em y precedidos de consoante, que eu vou usar aqui o verbo study, não é? Antes do y tem uma consoante d. Então, o que você faz para acrescentar o ed? Substitua o y pelo i. Tire o y, coloque o i e acrescente ed. E faça studied. Pronto. Outra regrinha se refere ao CVC, as 3 últimas letras do verbo, no caso dos verbos regulares de uma sílaba. As 3 últimas letras precisam ser CVC, consoante, vogal, consoante, contadas de trás para frente. O exemplo aqui é o verbo stop, tá vendo aí? P, O e T, né? Consoante, vogal, consoante. Para fazer stopped, né? Parei ou parou, tanto faz, você dobra o P na escrita, dobre o P e acrescente ed, stopped, tá? Na pronúncia não implica em nada, mas na escrita implica em acrescentar um P, tá? Agora, os verbos de 2 sílabas terminadas em CVC, e o exemplo aqui é o verbo visit, tá? Para acrescentar o ed, veja aí, T, I, S, né? Visit, tá vendo? Consoante, vogal, consoante. Você dobraria o T? Não, porque o stress ou sílaba tônica está no V, visit. Ou seja, o stress ou sílaba tônica, para que você dobre essa consoante, precisa estar na sílaba do CVC. Veja o verbo prefer, terminado em R aí, também é uma CVC. Você dobra ou não esse R para colocar o ed, para fazer preferred. Olha aqui, prefer. Dobra muito bem, por quê? Porque o stress está na sílaba do CVC. Você não fala prefer, você fala prefer, tá vendo? Então esta é a regrinha que você vai seguir para colocar o ed no verbo regular para fazer a forma do passado e do particípio passado, porque as 2 formas serão iguais e isso também vai ajudar muito você, porque facilita bastante a vida. Agora, nos verbos irregulares, muda a forma, né, do passado. Certo? E o particípio passado, Rejane? Bom, o particípio passado é o seguinte: alguns verbos irregulares têm passado e particípio iguais, outros têm passado e particípio diferentes. Eu vou dar aqui um exemplo de cada um. Eat, ate, eaten, tá? Esse verbo irregular. Passado e particípio totalmente diferentes. E think, thought, thought, passado e particípio iguais, né? Penso, né? Pensei, pensado, no caso do verbo think, tá certo? Então vejam bem aí.
né? O verbo irregular, você vai ter que memorizar quem são eles, né? Quais são eles, e a forma do passado e do particípio, porque horas serão iguais, horas serão diferentes. Então, é muito importante memorizar. Eu já sugiro que vocês memorizem, no caso dos irregulares, passado e particípio juntos, porque daqui a pouco vocês vão precisar para usar no present perfect, o particípio passado, e se vocês não memorizaram, vocês vão ter que voltar na listinha de verbos para memorizar particípio passado de verbo. Então já aproveita, economiza tempo e memoriza tudo junto. É o que eu sugiro em sala para os meus alunos. Às vezes eles fazem, às vezes não. Quem não faz sempre chora depois, tá? Então é isso. Memorizem porque precisa. Bom, agora o que eu vou fazer é dar um exemplo aqui para vocês de uma pergunta, tá? No passado, vou usar um verbo e vou responder de duas maneiras diferentes para vocês virem tudo direitinho aqui. Então você pergunta para mim, Rejane, did you work yesterday? Vejam, o did na minha pergunta ou work na forma básica. Por quê? Formulazinha, auxiliar na sentença, verbo na forma básica. Muito bem, como é que eu sei que é, Rejane, você trabalhou ontem, sendo que o work está na forma básica? Porque o did está marcando este tempo verbal do passado, é só por causa dele que eu sei. Se ele não estivesse aí, eu não saberia, tá vendo? Então, por isso é importante o auxiliar. Resposta curta. Yes, I did. No, I didn't. Resposta curta, só com auxiliar usado na pergunta. Sim, eu trabalhei ontem. Não, eu não trabalhei ontem. Quando você dá essa resposta curta só com auxiliar, você economiza palavras, tá? Só isso. Agora a resposta longa. Did you work yesterday, Rejane? Yes, I worked yesterday. No, I didn't work yesterday. Viram aí? Passei o work para o passado, né? Coloquei a forma do passado do work com o ed. Sim, eu trabalhei ontem. Não, eu não trabalhei ontem. Vejam aí, didn't work. Então vejam que na pergunta e na negativa, meu verbo está na forma básica, porque o auxiliar está na sentença. Então eu tenho que deixar o verbo na forma básica. Viram aí? Então, pessoal, é isso que vocês precisam memorizar. Auxiliar na sentença, verbo na forma básica. Não pode cometer erros desse tipo aqui, ó. Rejane, did you worked yesterday? Com o did na sentença, deixar o worked na forma do passado. Não pode, não pode, tá? Outro erro que os alunos fazem, eles pegam um verbo irregular, tipo o make, e colocam um ed no final e falam assim, ó, I maked a cake, ao invés de I made a cake. Tá vendo? Ao invés de falar eu fiz um bolo, né, usando o made, que é o verbo irregular no passado, eles falam I maked, põe ed no make. Às vezes eles falam I breaked, ed no break, é broke o passado. De break é broke, às vezes eles fazem isso também. Outra coisa que eles fazem é did you were at school yesterday? Você estava na escola ontem, o did com o were. Tá vendo? Verbo to be. Were you at school yesterday? Não é? O verbo to be é independente, ele pergunta sozinho, não precisa de ninguém. Então são erros comuns que os alunos fazem. Erros que não é? Eles fazem por falta de atenção. Então prestem atenção, não coloquem ed em um verbo irregular. Toda vez que o auxiliar estiver na sentença, deixe o seu verbo na forma básica e não misture verbo to be com o auxiliar do, does ou did do passado. Ou você usa o verbo to be na sua sentença, conjugado lá, presente ou passado, ou você usa um dos verbos comuns e usa o do e o does se for presente, did se for passado. Não façam isso, não misturem tudo, não pode. Muito importante vocês saberem, pessoal, verbos em inglês é muito simples, eles só têm 3 formas, todos eles, com exceção dos modals, só tem 3 formas para você memorizar. A forma básica, passado e particípio, não é tão difícil assim, não é bicho de 7 cabeças, mas exige aí um pouco de esforço, dedicação, não é verdade? Porque eu diria que a parte mais chata de aprender inglês
é memorização de verbo. Mas você usa aí a técnica que você gosta para memorização. Eu gostava de fazer listinha. Eu tinha uma listinha de verbos regulares e uma listinha de verbos irregulares. E a cada verbo novo que eu aprendi, eu ia lá pesquisar para ver, né, se era regular ou irregular e acrescentava a minha lista. Eu tenho até hoje a minha listinha aqui em casa, porque eu sou uma pessoa que gosta de guardar as coisas. Então tá guardada até hoje. Às vezes eu pego e fico olhando. Penso, nossa, como eu era dedicada. E era mesmo, mas eu fazia isso para eu poder aprender. Então é assim. Se você gosta de escrever, escreva. Se você gosta de ouvir, ouça, não é? Se você gosta de assistir, não é? Séries e filmes e tal, e ver verbos novos, assista e aprenda verbos novos, mas sempre pesquise. Este verbo é regular ou este verbo é irregular. Você precisa, tá certo? Eu achei importante trazer esse vídeo para vocês, porque os alunos em sala lutam bastante com o passado simples. Por isso eu trouxe. Agora, tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Por que usar passado simples? Use passado simples para uma ação que teve começo, meio e fim no passado. Não tem nada a ver mais com o presente. Hoje é um novo dia. Sempre use expressões do tipo yesterday, last month, last week, 2 days ago, para indicar que acabou. I went to the movies yesterday. I read a book last month. Tá vendo? Eu fui no cinema ontem acabou, hoje é um novo dia. Eu li um livro mês passado, já acabou, não tem mais nada a ver com hoje. Certo? Eu comecei a ler, passei pelo meio e eu cheguei no final do livro no mês passado. Então são atividades que tiveram seu começo, meio e fim lá no passado, recente ou mais distante, não importa. O que importa é que não tem mais nada a ver com o hoje. E eu falo isso para vocês poderem entender um pouquinho mais à frente o present perfect. Aí vocês vão saber por que eu estou batendo tanto nesta tecla do começo, meio e fim no passado. Não tem nada a ver com o presente, tá? É muito importante você memorizar isso. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês aprendam muito com esse vídeo. Aproveitem muito. Até o próximo. Bye, bye!